Mateus capítulo 28, versículo 10. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Obrigado, Senhor, por essa palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentados, irmãos, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, graças a Deus, dia maravilhoso, e a vida cristã, ela deve ser algo constante, não pode ter oscilação, ainda que haja, não deveria haver. Os irmãos sabiam o porquê. Bem, na ressurreição de Jesus Cristo, dentre tudo que aconteceu na ressurreição, alguma coisa nos salta, nos chama a atenção, nos salta aos olhos. O que Jesus falou para os seus discípulos, na verdade falou para as mulheres, que essas mulheres ali foram ali no sepulcro e ele havia ressuscitado. Então ele falou algo que me chama a atenção e deve chamar a atenção da igreja num todo, como realmente ela é e como cristãos. O que acontece aqui, no versículo 10, do capítulo 28, ele falou: vai e fala para os meus irmãos. Quando na ressurreição, as primeiras pessoas a presenciarem esse ato, esse evento maravilhoso, as primeiras pessoas foram as mulheres. Mas o que impressiona é que Jesus vai falar para os meus irmãos, para poder me esperarem, irem para Galileia e lá me verão. Algumas coisas a gente aprende aqui nessa passagem. A primeira coisa que a gente aprende, na verdade, é a confirmação de Jesus Cristo, essa palavra, sobre a real conversão numa pessoa convertida. E eu vejo aqui, irmãos, como um privilégio muito grande, por cada palavra irmão. Vai e fala para os meus irmãos, fala para Pedro, Tiago, João, fala para todo mundo, mas esperar que lá me verão. E essa passagem nos remete ao Romanos 8:29, quando diz que Deus conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. E aqui ele destaca a palavra irmão, na verdade, como agora esses discípulos fazendo parte da vida dele e da família. Agora Jesus está no pai da família de Jesus Cristo, da família de Deus, da família do Espírito Santo. Quando ele fala, vai falar para os meus irmãos, é algo muito forte e ao mesmo tempo maravilhoso. Porque, irmão, quem de nós um dia esperava por isso? Quem de nós um dia ouviria isso? Porque essa palavra, na verdade, ela não ficou retida lá atrás. Essa palavra atravessou muito tempo e chegou até nós. Então você vê o que é a importância de uma pessoa que se converte a Cristo.
chamada de irmão do Senhor. É um privilégio muito grande. Um irmão do Senhor, porque você passa a ser o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Isso não é pouca coisa, não. Isso é muita coisa. É além daquilo que nós imaginamos. Agora, o que nos chama a atenção também, quantas pessoas, irmãos, na verdade, dentre nós, pessoas, é que estavam no mundo sem esperança nenhuma. Eu, pessoalmente, não tinha esperança. Eu achava, e muitos achavam também, que a vida que levava era uma vida boa. Mas não imaginava que a vida boa que verdadeiramente precisávamos estava em Cristo Jesus. A gente, quando está no mundo, na verdade, tudo que a gente faz que nos alegra e satisfaz o nosso coração são coisas momentâneas. Muitas vezes estamos alegres hoje, estamos tristes amanhã, estamos alegres pela manhã, estamos tristes a parte da tarde. É uma alegria, na verdade, que ela não é permanente, ela não é constante, é uma paz, na verdade, passageira, é uma paz diferente que Jesus falou em João 14:27, quando ele falou: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que é isso? É uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que não se encontra lá fora. A paz que se encontra lá fora é uma trégua de uma guerra entre duas nações, entre duas famílias. É uma trégua, na verdade, mas é só uma trégua, não é uma coisa perene, não é uma coisa contínua. É algo que você, essa paz que tem hoje, leva uma semana, mas depois volta a guerra toda de novo. E os irmãos têm visto, por exemplo, mundo afora, a trégua de uma guerra, lá com o Hezbollah, lá com Israel, no Oriente Médio. Aí então uma trégua, na verdade, de uma semana para entrar no mantimento. Aí depois começa tudo de novo. É uma paz fragilizada. É uma paz, na verdade, que não tem continuidade. É uma paz, na verdade, que não traz o quê? Não traz tranquilidade. Esse aqui é o ponto. Uma paz que não traz tranquilidade. Que mesmo criando ou assinando um acordo de paz, não adianta. Porque o acordo de paz dele, na verdade, cada um do seu lado, armado até os dentes, para alguma ou qualquer eventualidade que possa surgir. Porque sabe, na verdade, que o inimigo pode de repente virar a cabeça, ou alguma situação diplomática que pode desmoronar tudo. Acabou a paz. Acabou a paz. Por exemplo, na Ucrânia a mesma coisa. Até lá vamos parar 3 dias para ele resolver isso aqui. Uma paz fragilizada. Depois um vai lá, lança drone, outro vai lá, lança um míssil, e acabou toda a paz. Agora, quando você vem aqui com Jesus e fala bem assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, ele acrescenta dizendo: não vou lá dou como o mundo a dá. Não é essa paz do mundo. É uma paz, irmão, que deve nos trazer tranquilidade. Talvez alguém possa dizer: como é que eu vou ter paz na situação que eu estou? Eu estou falando de cristão realmente. Como é que vai ter paz? Muitos falam isso. Porque na verdade, quando acontece alguma coisa ruim, a pessoa esquece dessa paz. Quando Jesus falou: deixe-vos a paz, minha paz vos dou, ele não disse que não teria problema não. Mais na frente, aqui em João 14:27, mas mais um pouco na frente, João 16:33, parece um contraditório, que ele fala: no mundo tereis aflições, mas temor, não venci o mundo. Então como é que pode, em João 14:27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não
sabe o que é isso? Ele não diz que, dando essa paz, não teremos dificuldade, não teríamos lutas, não teríamos problemas. Ele não disse isso. É uma paz diferente, uma paz que excede todo entendimento. É alguém falar bem assim: ah, como é que pode uma pessoa falar que tem paz vivendo desse jeito? Uma pergunta: pode alguém viver em paz sem ter o que comer em casa? É complicado. Mas Jesus falou: deixa-vos a paz, a minha paz vos dou. Pode alguém viver em paz estando desempregado? Porque a conta vai chegar. Vai chegar por energia, da água, da internet, vai chegar. Pode alguém ter paz desse jeito? Mas ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Pode alguém ter paz sendo assaltado, perdendo um aparelho celular? Pode alguém ter paz desse jeito? Quando você começa a analisar as coisas que acontecem neste mundo e as coisas que acontecem à nossa volta, você analisa: é possível alguém ter paz? É possível ter paz. É possível ter paz. Se Jesus falou, é possível. Se Ele falou, é possível. Porque é impressionante quantas pessoas que tiveram a oportunidade de descer do salto, de se aborrecer, ele tomou uma atitude terrível, mas naquele mesmo momento, na hora de tomar uma decisão drástica, a pessoa para, analisa: não vou fazer, eu não posso fazer. Mas não é a pessoa, é o Espírito Santo que está na vida dela, que dá tranquilidade, dá paciência. Uma das coisas impressionantes é a questão da paciência. Pode alguém ter paz quando alguém chega na tua frente, na tua cara, e aponta o dedo para a tua cara e dizer: vou te dar na cara agora? Pode ter paz assim? Pode ter paz sim. Pode ter paz, porque Jesus falou. Porque quando você olha, irmãos, deixar bem claro uma coisa: o que Jesus passou, Ele passou como homem. Ele passou como homem, como carne igual a gente. Então imagina você, quando Jesus foi levado até o pretório, e chegando lá, tiraram a roupa dele, fizeram o que fizeram, e chicotadas, zombaria. Imagine lá no meio daquele montão de gente zombando dele, e ele parado, sem tomar uma atitude, sem avançar o sinal. Vou explicar para os irmãos por que ele fez isso. Porque como ele, se ele reagisse, todo o propósito de libertação e chance ia por água abaixo. Todo o projeto de salvação, até para aquelas pessoas que estavam oprimindo ele ali, ia por água abaixo. E ele não poderia. Vocês terem uma ideia, mais na frente um pouco, no capítulo 19 de João, no verso 30, ele fala: Pai, está consumado. O pastor inclinou a cabeça, entregou o Espírito. Pai, está consumado. Quando ele fala: perdoe porque não sabe o que fazem. Quando ele fala que não sabe o que fazem, ele quer falar sobre ignorância espiritual, sobre o não entendimento do que é a salvação, do que é a libertação. Não é não saber fazer por questão de não ter sabedoria, é por não ter entendimento daquela obra de libertação e salvação, da obra vicária. Então você vê, uma pessoa está lá pregada naquela cruz, e em volta dele, na frente dele, aquela multidão gritando, zombando. Ele estava ali. Aí quando você olha para a palavra de Deus,
depois de tudo isso que ele passou, aí Jesus agora fala aqui, fala com meus irmãos. Sabe por quê? Porque agora, como irmão de Jesus, iam passar pelo meu processo de perseguição. Todos eles iam passar. Cada um morreu de um jeito. Um morreu esfolado, outro de vários jeitos, mas todos morreram. O único que não morreu dos apóstolos foi João. João morreu de morte natural, o apóstolo, morte natural. João só foi levado ali de parte, buscar a palavra de Deus. Mas os demais todos passaram. O próprio Jesus falou para Pedro e João também, mais na frente, que falou: olha, quando você era menino, né, você precisava que alguém te vestisse. Mas vai acontecer um momento que alguém vai se levantar e você vai ter que... E aí? Significando a morte que ele ia morrer. E Jesus, quando chama a gente, ele não engana. Não adianta ficar apavorado, querer largar tudo, abandonar tudo, brigar com todo mundo, odiar todo mundo. Não adianta nem chorar. E ele aqui, agora ele fala para os meus irmãos, por quê? Me espere lá na Galileia, que eu não verei. Então, primeira coisa que a gente aprende, que quando você faz parte da família de Jesus, pode esperar. Não espere riqueza. Não espere tapinha nas costas. Não espere isso, irmãos. É uma realidade bíblica. O segundo ponto, quando ele fala também, é o quê? A confirmação na verdade de realmente ser filho de Deus. Primeiro é a confirmação de ser convertido. E agora é a confirmação de ser filho de Deus. Quantas pessoas chamadas cristãs não têm essa convicção? Quantas pessoas chamadas cristãs que frequentam igreja regularmente, mas não tem essa convicção? Aí Jesus, quando fala com meus irmãos, me espera a galera que lá me verão, e lá vão me ver. Ele está dizendo o seguinte: olha, agora vocês são filhos de Deus. Vocês se tornaram filhos de Deus. E eu quero deixar para os irmãos também que a nossa prioridade, a prioridade do cristão, não é bênção. A prioridade do cristão não é riqueza. A prioridade do cristão é a salvação. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio libertar, para nos salvar. Ele veio nos redimir, para ir para o céu. Agora, com isso, paga-se preço. Paga-se preço. Todos nós. E quando você olha aqui, isso me chama muita atenção. Vou mostrar para vocês. Saído elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Ele foi e disse: não temais, ou seja, sou eu mesmo, não temais. E dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Ou seja, as mulheres é que sustentaram o ministério itinerante do Senhor Jesus Cristo. Elas sustentaram.
E ao ver o mestre morto, elas ainda não ficaram correndo, elas foram até lá. E quando os discípulos estavam comendo, elas foram até lá correndo. Foram lá para ver. E tiveram esse presente de vê-lo. E agora também, agora vai lá e fala para os meus discípulos. Fala para aqueles que eu treinei. Fala para aqueles que eu discipulei. Fala para aqueles que eu ensinei. Avisa para eles. Ou seja, diga que eu ressuscitei. Vai dizer aos meus irmãos. O terceiro ponto aqui é a confirmação de que são o quê? São irmãos. Fala para os meus irmãos. Sabe o que quer dizer com isso? Quer dizer que ó, eu, esse e todos aí, nós somos irmãos. Um irmão, normalmente, ele quer ver o bem do outro. Vocês já perceberam? Antigamente era assim, hoje nem tanto. Mas um aniversário da mãe, por exemplo, os filhos iam para lá. Abria mão de tudo para ir para lá. Para estar lá. E aquela mãe que falava, vem para cá, para casa, aí fazia aquele montão de coisa, comida, aquela coisa toda, aquela festa toda. E os irmãos conversando, batendo papo. Esse dia mesmo eu mostrava uma foto assim, do interior aqui do lado da serra aqui, de dois irmãos que congregaram com a gente, muitos anos atrás. E eu vi aquele menino desse tamanho assim, mas estavam lá com a família todinha, reunidas, batendo foto, bem no interior. Isso significa, irmãos, que quando a gente verdadeiramente somos irmãos, a gente faz questão de querer estar junto. A gente faz questão de querer saber como está fulano, como está Beltrano. A gente faz questão disso. E quando esse tipo de coisa não acontece, alguma coisa errada não está certo. Porque Jesus fala para os meus irmãos. O que ele quer dizer com isso, na verdade, que ele era irmão dos seus discípulos, e os seus discípulos automaticamente eram irmãos, e que por sua vez eram irmãos de Jesus. E ali formava uma família espiritual, uma família alegre, com um só propósito, com um só ideal, uma família que comeram sempre da mesma comida, beberam sempre da mesma água, estiveram sempre juntos, e cada um com a sua diferença. Cada um com a sua diferença de personalidade, de pele, de sangue, mas agora era diferente, porque o sangue da salvação, o sangue de Jesus começou a correr nas veias deles. Isso chama-se cristianismo. Deve ser a nossa vontade, deve ser o nosso desejo. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas aí você fala, é evidente, irmãos, volta a falar, quando ele fala, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, volta a dizer, não é dizer que não vai ter problema não, que não vai ter luta não, mas essa paz vai nos fortalecer, essa paz de Cristo vai nos manter de pé, é uma paz que excede todo entendimento, ninguém entende. Como é que pode alguém estar passando por tal situação, ainda consegue sorrir, ainda consegue dar glórias a Deus, ainda consegue, não é uma força pessoal, é algo de Deus na vida da pessoa, é o Espírito Santo que a fortalece, é o Espírito Santo que a mantém de pé, ela é alimentada diariamente pela graça de Deus, ela é
é alimentada diariamente pela graça de Deus. Quantas pessoas, irmão, saem para fazer a obra, não sabem nem se vai ter o que comer. Não sabe se vai ter o que comer, mas vai fazer a obra. Senhor, estou indo, não sei o que vai acontecer, a tua graça me basta. Paulo fala sobre isso em Filipenses, capítulo 4, 10 a 13, que ele aprendeu a ter comida, a ter muito, a não ter nada, aprendeu a ter fartura, aprendeu, tudo isso ele aprendeu a passar necessidade. Tudo isso é treinamento aqui, em Filipenses, capítulo 4, de 10 a 13. Ele aprendeu tudo, ele estava feliz que os irmãos foram levar a oferta para ele. Ele falou: eu agradeço muito por isso, por ter lembrado de mim. Não é que você não tinha lembrado antes, mas eu fui treinado. Para que o treinamento? Porque às vezes, irmãos, a pessoa treina para aprender a pregar, ela treina para ensinar, ela treina e ensaia para cantar. Não é assim que se faz? Eu vou ensaiar que eu vou cantar hoje. Aí ensaia. Mas a pessoa não foi treinada para passar dificuldade. E quando você olha aqui, ó, na palavra de Deus, em Filipenses, olha o que diz aqui na palavra de Deus, irmãos, pode conferir, caso queiram. Aí olha só o que diz, olha, no verso 10, é muito fácil você ler só o 13. Mas o 13, na verdade, ele é o complemento do 10, a partir do versículo 10, que diz assim: olha, muito me regozijei no Senhor, veja bem, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade de demonstrar essa lembrança. Agora diz, 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12, sem estar abatido, que é triste, e sem também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, estou preparado, estou treinado, tanto em ter fartura, como em ter fome, tanto em ter abundância, como a padecer necessidade. Tudo, olha só, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esse fortalecimento, ele vem de Deus. Nós não somos tão fortes, não somos fortes não. Ele que é a nossa fortaleza, é Ele que nos sustenta. Ele nos sustenta na hora da fome, na hora da necessidade. Ele nos sustenta na hora da angústia, na hora da perseguição. Ele nos sustenta para podermos, irmão, permanecermos de pé. A glória, a honra é dele. A glória, a honra é dele. Mas aí entra a questão aqui. Fazer parte da família de Jesus Cristo é exatamente isso. É lógico, nem tudo que acontece é bom para a gente. Quem não se entristece, quem não fica triste, quem não sente um abalo no coração, todos nós sentimos. Quem não já parou de dizer assim: gente, por que está acontecendo isso comigo? E a pessoa começa a procurar pecado nela. Eu devo ter errado em alguma coisa, eu devo ter pecado em alguma coisa, porque não é possível isso. É possível sim, é possível, sabe por quê? Porque faz parte da família. É possível que Jesus não errou, Jesus não pecou e passou por tudo isso por nossa causa. É possível sim. Você deve estar pensando: eu não vim aqui para ficar ouvindo. Não, nós estamos aqui para ouvir a verdade, para aprender a ser cristão de fato.
Nós viemos aqui poder aprender o que é ser fazer parte da família. Nós viemos aqui poder exatamente ouvir Jesus. Fala para Orlete, fala para o Márcio, fala para o Orlando, fala para Josué, para me esperar lá na Galiléia, que lá me verão. Me espera lá vocês vão me ver lá, a gente vai se encontrar lá. Imagine só, aquela mulher falando, pessoal, todo mundo para a Galiléia, por causa de quê? O quê? Como assim, Maria Madalena? Não, tem que ir. O Mestre ressuscitou e mandou vocês irem para lá. Ele vai estar lá. Que de brincadeira. É verdade. E sabe o que aconteceu quando chegou lá? As últimas instruções. Atos 1:8. Quando ele falou assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que quer dizer isso? Aonde vocês adentrarem, vocês estarão me representando. Quando vocês forem chicoteados, vocês estarão me representando. Quando vocês forem perseguidos, vocês estarão me representando. Quando vocês forem debochados, vocês estarão me representando. Eles verão que vocês são diferentes, não são mais a mesma pessoa. É isso que Jesus quer falar para a gente. É lógico, irmãos, que esse tipo de mensagem não agrada nem um pouquinho ninguém, mas é o que Jesus tem para nós nessa noite. Amém, glória. É o que Ele tem para a minha igreja nessa noite. Esse tipo de mensagem não dá para alguém ficar levantando a mão da glória. Esse tipo de mensagem, ninguém vai sair pulando, dando um salto mortal, cantando bananeira. Ninguém vai fazer isso. E não é para isso mesmo, não. Não é para isso, não. É para fazer uma reflexão do nosso chamado pelo Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, aleluia, amém. Glórias a Deus, aleluia. Nosso Deus é muito bom.